Boa noite, 24 de julho de 2020. Hoje temos como tema no Filosofando a origem dos evangelhos. Sabemos que são 4 que foram escolhidos, entre mais de 40, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Formação de los evangelhos. Trabalho SlideShare de Carlos Serrador. Muitos têm tratado de relatar ordenadamente os acontecimentos que se completaram entre nós, tal como foram transmitidos por aqueles que têm sido, desde o começo, testemunhos oculares e servidores da palavra. Palavra, Jesus, né, o verbo. Por isso, depois de informar-me cuidadosamente todas as origens, eu também tenho decidido escrever para ti, excelentíssimo Teófilo, um relato. Teófilo é amigo de Deus, né? Um relato ordenado a fim de conheças bem a solidez dos ensinamentos que tens recebido. Lucas 1:4. Lucas, na verdade, era um médico, né? Ele é posterior a Jesus. Ele recebeu por outras fontes. Jesus realizou, ademais, muitos outros sinais em presença de seus discípulos. Depois foram contados nos Atos dos Apóstolos, quando não se encontram relatados neste livro. Esses têm sido escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida no seu nome. Ali é Jonas? Acho que é Jonas, né? 20, 30, 31. Jesus fez também muitas outras coisas. Se as relatasse detalhadamente, penso que não bastaria todo mundo para conter os livros que escrevi. Aqui tem um negócio interessante. Tem gente. Aqui é João, é Johannes. Que está em espanhol é Johannes. Tem gente que diz que, na verdade, o original tem 20 e esse aí teria sido acrescentado pela igreja. E tem sentido, né? Porque não faz sentido. Teria contado muitas outras coisas, senão não haveria espaço para não haver livros para escrever. Isso aí provavelmente foi uma adição posterior dos escribas, dos padres, Em meu primeiro livro, quando Teófilo me referia a tudo que fez, ensinou Jesus. Desde o começo, até o dia que subiu ao céu. Isso são 3 meses depois da crucificação, né? Durante 3 meses ele apareceu 9 vezes para os discípulos e para outras pessoas antes de subir. E por meio do Espírito Santo, as últimas instruções aos apóstolos que havia elegido. Nessa situação, quando aparece para mais de 400, e que ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Diz 3 vezes. E Pedro diz, eu te amo. Foi para tentar neutralizar as 3 negações de Pedro no momento da crucificação. O que é ali? 1, 2. Mateus, Lucas, Marcos e João. Pois é. Não sei o que é esse ali. Jordana Graciano, um abraço. O pessoal evangelho aí dá uma ajuda aí. Para nós, a palavra evangelho designa um dos 4 livros do Novo Testamento. Então, teve mais de 40, os evangelhos apócrifos, evangelhos da gnose, e os 4 que foram escolhidos pelos sacerdotes foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Os ditos e feitos de Jesus, atos e feitos, e as palavras, só que em grego. Então, teve a Septuaginta, em grego, e teve depois traduzido por São Jerônimo em latim a Vulgata. E tem o escrito também em hebraico, que era a língua da época de Jesus. Falava em aramaico, escrevia em hebraico. Evangelion, boa notícia, o Buena Dicha, significa o primeiro momento, a boa nova, da predição oral, da boa notícia de Jesus ressuscitado. Paulo, 60 vezes ele emprega essa palavra, e muito antes dos chamados evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. A maioria deles 30, 40, 60, até 90 anos depois da crucificação. Maria Fernandes, um abraço. Marcos é o João Marcos, ele era pequenininho na época de Jesus, depois cresceu, então aí que ele foi escrever mesmo. Então, segundo Marcos. O Mateus é o mesmo Levi, que era cobrador de impostos.
O Lucas era um médico, era grego, então provavelmente foi escrito em grego. E o João é o discípulo amado, o João Evangelista, que ficou realmente até o fim, né? Ele foi isolado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse, antes de morrer. E os outros todos foram assassinados. Paulo, inclusive, foi decapitado. Um abraço para Adriana Casagrande. Ó, Mina Florita. Então ali há uma figura para a criança do Deus e o Messias, o enviado de Deus. Então nós consideramos Jesus como filho e como irmão maior nosso, né? E ele, de certa forma, um pai, porque ele fez o planeta Terra. Então ele tem mais de 5 bilhões de anos, é um ser bem antigo, é um ser de luz, é o mais evoluído que passou aqui pela Terra. E se acredita que uma vez só, ao contrário de nós. Então ele é o enviado de Deus. O sentido de Messias é enviado. Veio trazer a luz, né? Trazer o amor. É essa a verdadeira luz, não a luz de uma turma aí chamada os luciferianos que falam de outra luz. O gênero literário evangélico. Então a Bíblia tem muitos tipos de escrita. Tem os salmos, que muitos são cantados, tem narrações históricas e tem também o sentido das pregações mesmo. Os evangelhos não são biografias nem livros de história. História seria parte daquele Pentateuco lá do Moisés, que conta a história lá da travessia. Para transmitir a Boa Nova, os escritores cristãos criaram um gênio literário peculiar. Podemos escrever com essas 4 características. Não são livros de ficção. Então, foram coisas que realmente aconteceram, por isso que não é ficção. Estão vinculados a uma tradição anterior, no início oral, depois escrita, que seguem com fidelidade. Provavelmente tem inspiração também, né? Porque geralmente os escritores recebem a inspiração também. Como cantores, pintores, artistas também recebem inspiração dos planos espirituais. Não contido. Seu conteúdo está organizado sobre um traçado comum, uma base comum. Tem como base a predicação cristã, a tradição cristã, o ensinamento cristão. Resumido no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Seu interesse não é principalmente histórico e geográfico. Tem alguns que buscam o Jesus histórico ou a questão geográfica, mas aí o interesse é a transmissão da Boa Nova, da mensagem, da lei do amor. O mais importante para eles é a proclamação de uma boa nova, a boa notícia. Os evangelhos são, antes de tudo, testemunhos que a fé que pretende entrar em diálogo, em conversa com seus leitores, provocando entre eles uma resposta ante Jesus. Desde os primeiros séculos da Igreja até hoje, os cristãos distinguimos entre o Evangelho e os Evangelhos, que aí seriam os 4 canônicos. O Evangelho é o anúncio da Boa Nova, de Jesus e sobre Jesus. Embora os Evangelhos são os escritos em que se tem conservado essa Boa Nova em forma de narração seguida. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cláudio C. Silva, abraço. Oh, beleza. Etapas, então, da formação dos evangelhos. Como primeira etapa está a experiência direta que os discípulos viveram, aqueles que viveram com Jesus, naqueles 3 anos. E foram os testemunhos presenciais, oculares. Jesus os fala, os havia enviado ao escrever, não a escrever, mas a predicar o que haviam visto e ouvido. Então, a praticar. Ele não mandou ninguém escrever nada. Eles escreveram para ficar, de certa forma, alguma lembrança que não fosse só uma lembrança oral, né? De ouvir falar. A segunda etapa compreende a fase da predicação. Se levou a cabo depois da morte e ressurreição de Jesus. Até o ano 65, aproximadamente, 5 anos antes da destruição de Jerusalém, que foi ano 70. Inclusive, predita por Jesus quando dizia que não ficaria pedra sobre pedra. Isso foi a etapa da transmissão oral. A Jesus proclamou-se como Cristo e Messias, então Cristo é ungido e Messias é enviado. São 2 termos que se referem a Jesus. Senhor e Salvador, Filho de Deus, iluminando sua pessoa e a sua obra à luz do Antigo Testamento, o enviado do Pai maior, né?
e confirmando também predições antigas dos profetas lá do Antigo Testamento. Embora muitas vezes é chamado Emmanuel, né? Então a palavra Jesus veio depois, mas se tu pegar nos apóstolos eles falam Emmanuel, Deus conosco, aí tem uma confusão de algumas igrejas confundir Jesus com Deus, por causa dessas questões de escrita. A terceira etapa se deu quando as comunidades cristãs, em parte culpa de João também, porque ele traduziu do grego, e ele diz a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e aí houve toda essa confusão. E quando Jesus diz eu estou no Pai e o Pai está em mim, aí o pessoal faz confusão. Aí tem que estudar física quântica para entender o que é eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque ao mesmo tempo ele diz, Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está dentro de vós. A terceira etapa, que é a serenidade, né? A paz interior, se deu quando as comunidades cristãs empregaram... Tem alguém que entrou aí? Tá. As comunidades cristãs começaram a preocupar-se em estabelecer por escrito as recordações e os ensinos de Jesus, e que eles conheciam. Alguns discípulos que haviam visto ou ouvido Jesus se dedicaram a essa tarefa, sobre a base dos testemunhos daqueles que haviam estado com eles, dos apóstolos. Há uma pequena diferença entre apóstolo e discípulo. Apóstolos são os 12. Depois entrou Matias no lugar de Judas. E os discípulos são todos os outros que acompanhavam Jesus indiretamente, mas acompanhavam. E muitos até cooperavam financeiramente, né? Muitas mulheres, inclusive. Ao tempo que o cristianismo se difundia fora da Palestina, então, na verdade, ele foi até Tiro e Sidom, que é no Líbano, e chegou até o Egito, né? Então ele se aprofundou um pouco, não ficou apenas na Palestina e Israel. Esses textos escreveram em grego. O grego era como se fosse o inglês hoje, né? Hoje, no século XIX era o francês, no século XX era o inglês, e na época era o grego. Era a língua universal da época. Era a língua do comércio, né? O que era o idioma mais falado do mundo daquele tempo. Então tem que sempre pegar a questão da época. Adaptando-se, por outra parte, às distintas realidades dos judeus da Palestina, dos judeus fora da Palestina. Da diáspora, foram aqueles que saíram por causa de perseguições do Império Romano, entre outros. E dos pagãos próximos ao judaísmo, judaizantes, dos gregos, etc. Não foram escritos com o objetivo de recordar feitos do passado, senão de anunciar Cristo vivo e presente nas comunidades cristãs. Principalmente as cartas de Paulo, né? Paulo foi apóstolo dos gentios. Provavelmente escreveu em grego, porque ele foi para a Ásia Menor e para a Grécia. Lembrando que na Idade Antiga a Grécia não tinha o cristianismo como religião. Eles eram pagãos, politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Inclusive, tanto é que a imagem que muitas vezes a gente tem de Deus hoje se confunde com a imagem de Zeus daquela época, né? Por exemplo, eu sempre falo aqui, mas é sempre bom lembrar, principalmente trazer isso de volta nessa discussão, que quando eu era pequeno eu pensava que Deus era um senhor, um velho barbudo, sentado no trono. Só que esse não é Deus, esse é Zeus. Zeus, né? E Odin também, né? Zeus da mitologia grega ou Odin da mitologia escandinava. Isso é importante frisar. Tem até alguns desenhos mostrando Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando um velho barbudo, um parecido com Jesus, e não é bem assim a coisa. Isso aí eles fazem mais para criança, né? Mas nem a criança... Tem detalhe também que outra imagem que também não é muito real é a imagem do Jesus loiro, né? Aquela imagem do Jesus... inclusive hoje eu vi um estudo, uma possível imagem de Jesus feita por computador e com feição de judeu mesmo. Sim. Então provavelmente ele era parecido com aquilo ali. Não tinha olho azul nem verde, nada disso. E essa, na verdade, essa imagem foi a imagem que eles utilizaram para levar para os povos bárbaros, né? Nas peregrinações, né? Então os cristãos antigos, principalmente na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, naqueles países que tinham uma tendência celta, escandinava. Então, que na época eles eram bárbaros, né? Sim. A Igreja Católica, os romanos, eles consideravam esses bárbaros. E muitas vezes essas missões de evangelizar, quando eles iam falar sobre Deus, eles levavam essa figura de um Jesus mais ocidental,
loiro, olhos azuis. Como no cinema também, né? Exatamente, é a mesma abordagem que o cinema faz. No cinema e na arte também, né? Isso, quando na verdade Jesus a gente sabe que ele provavelmente ele tinha um padrão mais árabe, um padrão mais judeu, né? Ele era judeu, né? Sim, sim. Claro, se tu por partir de onde ele veio, aí é outra história. Ele mesmo diz, eu vim de cima, eu sou do alto. Então, nesse aspecto, ele é extraterrestre, como se Sim, brinca, né? Ele não era da Terra. Mas como ele era judeu, ele teria que ter, fisicamente, teria que ter aparência. Inclusive tem até umas pessoas que defendem que Jesus ele aparece conforme as pessoas se sentem mais confortáveis com a imagem dele, né? Inclusive é até interessante na figura do Alto da Compadecida, que o Jesus que apareceu lá era um Jesus negro. E foi até uma mensagem interessante que eles deram, que Jesus ele está para todo mundo, independentemente da Mas raça. aí entra na polêmica da Aparecida e da Virgem de Guadalupe, que seriam Marias de pele escura, que nem a Ísis do Egito. Aí é uma outra polêmica. Só que eu estou falando o seguinte, nesse sentido, aquela representação que foi feita no Alto da Compadecida, ela serviu, quem assistiu... Tu sabe que ali é uma sátira, né? Sim, mas a imagem que ela serviu, a parte em que aparece Jesus, é uma parte que realmente o Criador ele acreditava em Deus. E ele botou aquela figura de um Jesus com origem africana, um Jesus negro, para mostrar que... O próprio Ariano Suassuna, ele escreve sobre Caim, mesmo ele sendo ateu, ele faz um livro sobre Caim. Essa figura que foi colocada ali no Alto da Compadecida, do Jesus negro, serve para dizer que Jesus não tem raça nem cor, ele está para todo mundo. Ele é universalista, né? Independentemente da raça, da cor, do sexo, da opinião pessoal. Então... É universalista. Exatamente. Aí tu vai usar outro termo que é... Agora eu esqueci. Holístico. Então ele anunciar Cristo vivo e presente, como os evangélicos anunciam, né? E eu acho interessante isso, né? Porque o católico se prende muito ao Jesus morto na cruz e o evangélico não, ele segue mais o Jesus vivo, como o católico deveria seguir o Jesus vivo, não o morto. Em quarta etapa foi finalmente a redação propriamente dita dos evangelhos. E aí é interessante, porque os copistas... E tem uma parte de Jesus diz, né? Ai de quem trocar um tio, um iota, né? Os copistas, se ele trocasse uma vírgula, um acento, mudaria o sentido. E eles podiam até ser mortos. Então eles seguiam muito. E mesmo assim, depois que foi traduzido para o alemão, para o inglês, para o francês, até chegar ao nosso português, ele infelizmente foi alterado. Se tu pegar a Bíblia portuguesa de hoje, não é a mesma Bíblia da época de Gutenberg. Ela sofreu muito. A própria são erros de traduções de uma língua para outra. E não só isso, também houveram modificações que foram feitas na Bíblia propositalmente para atender e algumas interesses católicos, protestantes e tudo mais. Principalmente durante a Roma Antiga, tiveram alterações de alguns reis para que o cristianismo ele atendesse aos meio interesses. que especificamente os interesses do império. Aí é quando entrou Constantino, né? Quando o cristianismo se tornou estatal, igreja do Estado. Tanto é que se a gente pegar a Bíblia hebraica lá, ela é bem diferente. É bem diferente. O próprio Pai Nosso em aramaico ele é diferente. Ele é mais cantado, ele é mais bonito. Zuma Bergman. E outra coisa, tu falou os neopentecostais. Tem algumas Bíblias neopentecostais e pentecostais que são diferentes também. E tu pega Testemunho de Jeová, mais diferente ainda. Então eles vão adaptando conforme os interesses, infelizmente, né? Aí é erro das pessoas, dos líderes, não do... Antigamente era mais porque não podia trocar, sob pena até de morrer. E depois do século XVII para cá, a Bíblia do anglicanismo é uma Bíblia maçônica, porque o cara que escreveu era da maçonaria e do rosacrucianismo. Então a Bíblia do rei João, lá do rei James, o que falou? O Evangelho de Marcos ao redor do ano 70, Mateus e Lucas 80 e 90 e João ao redor de 100. Eu tinha ouvido falar que era um pouco mais cedo, 40, 50, mas é mais ou menos, levaram 20 a 30 anos. Ali diz que levou 70 anos desde 70 não, 35, né? Ele morreu no ano 30, 31, 29 por ali.
As redações conservam os rasgos e gêneros literários dos anúncios orais. No primeiro termo se narra o relato da paixão e morte de Jesus, adicionando a recapitulação das suas palavras, em particular as parábolas e as controvérsias. E a parte do Sermão da Montanha, que é muito bonita também. As suas obras, relatos das curas, dos milagres, começando com a transformação da água em vinho no casamento em Canaã. Parece que era um primo dele, né, se não me engano. Os cristãos que redataram esses evangelhos são da segunda geração. Aí se explicam certas diferenças que há entre esses textos. Tem o pessoal que critica porque eles são diferentes, mas aí entra essa questão aí. Talvez a fonte tenha sido fontes diferentes. Nenhum dos evangelistas foi testemunho direto dos feitos. Então eles se basearam em outras pessoas que conviveram com Jesus. Cada um deles tem selecionado, ordenado o material segundo sua própria visão das coisas, com uma ordem lógica, mas não necessariamente cronológica, e realmente, às vezes não bate muito no tempo. E abarcativo de todos os feitos. Por isso que os que criticam dizem que falam contra esse tipo. Quando se discute o porquê que foram escolhidos os 4, né? Então, Jesus, tradição oral e os evangelhos escritos. Então, se foram 30, 40, 50 anos, alguma coisa acaba se perdendo. Mas se pegar por inspiração, pelo próprio mediunismo, por intuição, por inspiração, talvez seja escrito mais perto possível do que Jesus realmente falou. Tirando esses erros de tradução posteriores quando passaram por outras línguas. Para dar um exemplo para vocês, quando ele diz na terceira e quarta geração, foi traduzido por até a terceira e quarta geração. Aí já tem um erro de tradução e muda totalmente o sentido. Quando ele diz para Dimas, um dia estarás comigo no paraíso, e eles traduzem por amanhã estarás comigo no paraíso, está errado, porque se ele ficou 90 dias antes de subir, ele não ia dizer para o cara, amanhã estarás comigo no paraíso. Seria uma contradição. Se bem que nesse caso, Flávio, dependendo da interpretação, ela até pode fazer sentido. O católico acredita que ele desceu no inferno e resgatou o pessoal da época de Adão. Exemplo desse, ele fala, um dia você estará comigo no paraíso. Mas é diferente dizer amanhã estarás comigo no paraíso. Eu sei, mas espera um pouquinho, deixa eu te explicar como eu entendi isso. Um dia você estará comigo no paraíso. Significa que no futuro você vai estar comigo no paraíso. Sim. Amanhã você vai estar comigo no paraíso. Talvez esse amanhã não significa literalmente no dia depois de hoje. Talvez esse amanhã signifique o seguinte, no futuro, no futuro, você estará comigo. Nesse sentido, eles não têm tanta diferença assim. Outro exemplo que tem a ver com isso, a mesma coisa os dias da criação da Gênesis. A gente sabe que foram milhões de anos cada dia, não foram dias de 24 horas. Exatamente. E o termo provavelmente foi Eon, que em grego é Eon. Eon é um tempo grande. Então foram milhões e milhões de anos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por isso que eu falo que muitas vezes talvez o amanhã não signifique necessariamente o amanhã depois de hoje. Significa o amanhã no futuro, né? Porque na época, querendo ou não, eles falavam uma linguagem muito simbólica, né? Sim, isso é verdade. Ali então, Jesus, ditos e ações. Ele usa muitas parábolas, né? Parábolas é pegar coisas do cotidiano. Seria mais ou menos como, mesmo o pessoal criticando o método Paulo Freire, mas o Paulo Freire usava isso também, usava coisas do dia a dia para tentar dar ensinamento. Jesus fazia isso, claro que com muito mais, porque ele era sabedoria plena, né? Ele foi em linha reta em direção a Deus. Na verdade, essa é uma tática que muitos filósofos desde a antiguidade utilizavam, né? Sim. Essa de Jesus, e talvez tenha os árabes usavam bastante isso também. O Jesus, e como Jesus ele... E Buda, Krishna também usavam. Como querendo ou não, o Jesus, ele era uma pessoa oriental, ele provavelmente pegou essa época, ele tinha essa tradição também de fazer isso. E aproveitando a deixa, antes que você critique o budismo ou o hinduísmo, os textos sagrados hindus e budistas, eles são e usam uma linguagem também poética, e usa essas histórias, os contos árabes em geral, Mil e Uma Noites. Sabe? Eu digo uma coisa, muitas vezes um texto budista, ele traz mais palavras de paz verdadeira do que textos viciados que muitos líderes religiosos costumam trazer, né? Tu quer ver comparações entre textos? Jesus disse, se bater na tua face, oferece a outra.
Devolvei o mal com o bem. Krishna diz isso de maneira diferente, mas é a mesma coisa. Krishna diz: seja como o lírio que perfuma a lâmina que o corta. Não, sândalo. Seja como sândalo que perfuma a lâmina que o corta. É o mesmo sentido, né? Devolver o mal com o bem. A razão áurea também, não faça os outros o que não quer que te façam, Confúcio já dizia. Então é uma coisa bem antiga. Jesus apenas trouxe, e ainda trouxe no positivo: faça ao outro o que quer que te faça. Enquanto a maioria dos outros falavam o não, né, no negativo. Impacto causado nos seus discípulos, impressões, recordos compartidos pelo grupo, formação de uma tradição oral para recordar. O pessoal que faz palestra, ele diz que quanto mais repete, mais guarda, né? Então ele usava muito esse do repetir, 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 para manter a memória. E transmissão da tradição oral. Mais alguém? Algum comentário? A tradição oral. Palavras e feitos de Jesus provocam impressões e recordações num grupo de seguidores, produz excitação, admiração, surpresa, tanto que ele chegava a encarar a morte com alegria por acreditar na mensagem. Os acordas... Lembra do que tereis dito? Ah, tá. Lembra do que eu disse? Disse quando? Necessidade de contar uma vez mais aos que havia produzido maior impacto, sobre todo o mundo, quando se encontrava com os grupos de discípulos e simpatizantes. Tem alguns que dizem que para os discípulos ele se aprofundava um pouco mais, inclusive os livros do J.J. Benítez, ele diz que com os discípulos ele se aprofundava um pouco mais, principalmente com João. Enquanto com o povo ele falava mais nessa linguagem simbólica, parábola, né? O processo de tradição empregou o dito dos feitos de Jesus. Reuniões dos discípulos que rememoram esses feitos e palavras, então se juntando nas catacumbas na época, né? Na época não existiam igrejas, eram nos subterrâneos mesmo, até para fugir da perseguição dos romanos. Os posteriores reunidos se envolviam a rememorar os feitos e palavras. Deste modo se fixava a tradição oral, o impacto incluía a formação da tradição para recordar aquilo que havia causado. Isso aí foi até a origem da Cabala, foi por recepção também oral e por meditação, e os rasgos essenciais ficavam assim estabelecidos. A tradição oral e o evangelho escrito. Os evangelhos utilizaram o repertório de tradições orais existentes nas comunidades. Como o Hallyan disse, é a tradução dos orientais principalmente, e dos árabes. Quando os evangelhos sinópticos, aqueles oficiais, chegaram pela primeira vez às igrejas, aí começaram... Porque, na verdade, o termo igreja em grego é reunião, né? Reunião de pessoas, comunidades. Não propriamente prédios de pedra, mas reunião. Esses possuem as próprias opiniões. Provavelmente no início eram nas casas, né? Da grande parte do material. Na casa de Simão Pedro, na casa de Maria de Betânia, entre outros. Existia aí uma tradição oral viva e flexível. Os evangelhos escritos foram aceitados na medida que eram fiéis a essa tradição oral. Se eles se desviassem, eles não eram muito bem aceitos. Se tu lê os evangelhos apócrifos, eles trazem congruências. Por exemplo, tem evangelho apócrifo que diz que Jesus um dia pegou um pássaro de pedra e transformou num pássaro de verdade. A gente sabe que por mais poder que ele tinha, ele não teria condições de fazer uma coisa, seria uma coisa contra a natureza. Ou que ele teria dito a um guri, sai daqui, e o guri cai morto. A gente sabe que não condiz com o que a gente conhece da personalidade de Jesus. Então, por isso que eles são chamados apócrifos, falsos evangelhos. Então, os 4 que foram escolhidos, 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
relata os mesmos sucessos de perspectivas diferentes. Por isso que alguns contratores questionam. A boa notícia, a boa nova, consiste em palavras de Jesus e sobre Jesus. A mesma tradição expressa de diversas maneiras. Por exemplo, quando ele fala na genealogia de Maria e de José, tem umas pequenas diferenças, né, entre Mateus e Marcos. Mas como eles buscavam em fontes diferentes, talvez justificasse isso aí. E alguns se concentravam mais em José, porque ele teria que ser da tribo de José, né, para ser descendente de Davi e de Abraão, e não da parte da Maria, que era a mãe. Os três evangelistas relatam o mesmo acontecimento. Então, a mesma tradição expressa de diferentes maneiras. No entanto, cada um se faz à sua maneira. Em alguns casos, um se dá conta de mais detalhe, outro mais resumido. E o estilo, outro ressalta e algum adiciona alguns detalhes. Em outros casos, os evangelistas relatam o mesmo sucesso e às vezes só um deles se tem acesso a algum recordo, alguma recordação acerca de Jesus. Essas coincidências e divergências entre os evangelhos são reflexo, no caso, a mensagem em si é o que importa, não necessariamente a forma como ela é contada. Sobretudo que é uma redação final dos evangelistas, tem tido à disposição documentos escritos e abundantes, aí se busca em Flávio Josefo e outros Heródoto e outros historiadores para complementar. Da palavra, que em alguns casos têm sido comuns. Lembrando que um dos maiores historiadores da história foi o que o Flávio acabou de citar, o Heródoto. Pai da história. Então eu acho que foi o pioneiro, né? Pioneiro entre os historiadores. Então quem tem muito interesse muito interesse em história, em historiadores do passado, um bom começo para ler a respeito é Heródoto. E esses documentos e informações são, a sua vez, resultado de uma tradição continuada acerca de Jesus. As semelhanças e divergências entre os evangelhos têm sido planteadas desde muito tempo. Pergunta pelas fontes dos mesmos. A chamada questão sinóptica, que ao largo do último século tem tido numerosas soluções. Talvez as mais estendidas, todas as soluções se dão na teoria das fontes. Das fontes. O evangelho que ele chama? E que de Qurã também, porque os manuscritos achados no Mar Morto, lá em Qurã, trouxeram muita elucidação. Segundo as teorias, o evangelho de Mateus e Lucas foram antecedidos pelo evangelho de Marcos, então Marcos é bem mais antigo. Por outra, era o João Marcos, era um menininho na época de Jesus. Por outra fonte de informação, dito denominada que. Então, Marcos era mais fidedigno, porque ele chegou a conhecer Jesus, e o Mateus e o Lucas são posteriores. Ambos evangelhos, Mateus e Lucas, contaram ademais com informações próprias. Expressado em gráficos, essas seriam as relações entre os três evangelhos sinópticos. Aí vai aparecer um gráfico. Vida e ensinamentos de Jesus, tradição oral, coleções escritas, fonte Q, Marcos, depois Lucas e João. E fora, João. Marcos, Lucas e Mateus, e depois João lá fora. Mas para Cláudio Magnato. Cláudio Magnata. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, algumas coisas escondendo. Autêntico jejum de Jesus. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escondendo a esconder? Escondendo algumas coisas das muitas que se transmitiam da palavra por escrito, sintetizando outras, explicando, atendendo à condição das igrejas. O que são igrejas? Das igrejas. Das igrejas. Conservando, por fim, a forma de proclamação, de maneira que sempre nos comunicavam, sempre nos das autênticos jejuns acerca de Jesus. Mateus, Marcos, que Lucas, Mateus, Lucas.
As fontes próprias do Evangelho de Mateus e Lucas, respectivamente, M e L. Não entendi bem isso aí. Os discípulos anunciam a boa nova sobre Jesus. A experiência que Jesus havia ressuscitado depois de sua morte era o motivo principal da tradição cristã. E tem gente que ainda confunde, e é bem claro se tu prestar atenção, né? São 9 aparições, a primeira para Madalena. Ele diz que ela não pode tocar, porque ali ele é um corpo eletrizado, o perispírito, o corpo espiritual é um corpo elétrico. E então ele não pode ser tocado. E aos poucos ele vai se materializando. Quando ele caminha com os 2 discípulos de Emaús e depois chega a comer o pão, na verdade se acredita que ele come e ele mesmo desmaterializa o pão, porque ele não tem mais intestino, né? Ele é uma aparição tangível ali. É o que hoje se chamaria um fantasma materializado visível, quando se fala na ciência da metapsique ou da parapsicologia. E depois ele aparece para os 11, que ele atravessa a parede, tanto ele é um fantasma que ele atravessa a parede. Eles estão escondidos dos romanos e ele atravessa e diz: a paz seja convosco. E eles, no início, eles ficam meio assim e até percebi que era o mestre. E depois ele aparece para Tomé, quando Tomé toca, então ele materializa as lesões para provar que era ele mesmo. Porque quem estuda, por exemplo, quando estuda um espírito materializado, ele vai mostrar como ele era logo antes da morte, né? Então, como ele foi crucificado, ele mostra as coisas. E por último, ele aparece para 400 pessoas, antes dele subir ao Pai. Para os primeiros cristãos, a boa notícia era esta: Jesus Cristo, através de, como ele disse que ia voltar no 3º dia, realmente voltou. E se tem acercado, Deus se acerca dos homens de uma maneira plena e definitiva, através do Filho. A boa notícia cristã se refere também para aqueles que confundem Jesus com Deus, até pela questão lógica, né? Como é que Deus vai abandonar o seu lugar? Teria que deixar alguém no lugar, como a gente vê em alguns filmes de Hollywood. E ele seria morto pela própria criatura que ele criou? Não teria sentido. Mesmo se está no 3º dia. Mas não tem como a criatura matar o criador, a não ser no Frankenstein, né? É isso que eu ia falar. Se bem que no livro do Frankenstein, no livro original da Mary Shelley, o criador tenta matar a criatura. Então a pessoa mesmo de Jesus, seu nascimento, sua predição. Tem alguns evangelhos, inclusive quando começaram a aparecer as heresias, as primeiras heresias, que diziam que Jesus era um agênere, um ser apenas de éter, de materializado. Como é que ele vai durar 33 anos sendo apenas uma aparição? E ainda ser cuspido e apedrejado e com 80 chibatadas? É como Paulo diz: quem não acredita que Jesus viveu em carne é anticristão. Todo aquele que acredita que Jesus não foi homem, não foi carne, ele foi carne. Foi 33 anos, mas foi. E sofreu ainda. E é o único que eu acho que sofreu e ainda perdoou todo mundo, né? A maioria de nós, nenhum de nós acho que conseguiria perdoar. Chegar a esse ponto. Então, e trouxe a mensagem: o Pai me enviou. Ele diz várias vezes: o Pai me enviou, o Pai é maior do que eu. Só o Pai é bom. Então como é que eles confundem se ele mesmo diz: Deus está lá e eu estou aqui, eu sou enviado, eu sou filho, eu sou irmão de vocês? E as pessoas ainda confundem. Marcos escreve o Evangelho. Ele diz mais, ele diz: vocês vão fazer mais coisa que eu fiz. Então ele já vê lá no futuro. E vossos filhos e filhas profetizarão. Já está falando do espiritismo, do mediunismo nas igrejas evangélicas, no mediunismo na igreja católica. Em todas as igrejas tem mediunismo, tem curas e tudo isso, movimento carismático, em todos os lugares. No budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, em todos os lugares. Marcos escreve o Evangelho e provavelmente foi Marcos o primeiro que pôs por escrito de uma forma ordenada os recordos sobre Jesus, as recordações. Então era Juan Marcos. Antes de Marcos, o João Marcos, né? Juan Marcos estou traduzindo para o espanhol. Provavelmente era Johannes Marcos, né? Antes de Marcos o fizeram, existem resumos como de HCH, esse eu nunca ouviu falar. 1037 H1. Deve ser uma abreviação própria deles lá, mas deve ser alguém da Bíblia. Reconheci os conteúdos principais dessa boa notícia.
Ou algum dos profetas. Não, mas os profetas não tem nenhum com essa. Tem um com H, não tem um livro com H na Bíblia, no Antigo Testamento? Esther, Zacarias, não lembro nenhum desses. Isaías, Jeremias. Também existiam coleções Sentenças de Jesus, como exemplo, a fonte Q. Mas para mim a fonte Q é Corão. Narrações relativas extensas como relato da paixão. O que Marcos realizou foi reunir toda a informação num só relato, seguido pelo que pôs em título a boa notícia e o dizer evangelho. Tem os apócrifos que falam a infância de Jesus, a infância de Maria, Evangelho de Apocalipse de Pedro. Tem uma série de apócrifos, mas estão fora da Bíblia oficial. Não sabia que tu tinha um tablet. Tablet é legal. Ah, tá. É HCH é Hechos de los Apóstolos. Ah, os feitos apóstolos. Isso. É que Etios, em tá em espanhol é espanhol. Etes, né? É. É. Então a abreviação é essa. Então, Mateus. Mateus é o Mateus Levi, era o cobrador de impostos. Testemunhos da tradição são unânimes dizer que foi Mateus, um dos 4, ao pôr por escrito o evangelho na língua dos judeus e palestinos, que era o hebraico, né? Em aramaico. Ah, tá, porque a população falava arameu, tá certo. Lembrando que arameu vem da onde hoje é o Líbano, né? A Síria e Líbano. Papias de Herápolis, Eusébio de Cesareia, foi um dos pais da igreja, na história eclesiástica. Mas não se conserva a relação de São Mateus, senão uma tradição grega posterior. Então, São Mateus já seria uma tradição grega posterior. O acontecimento, a fecha da redação, a data da redação do arameu se supõe em torno do ano 50. E a versão grega, 70 a 85. Então, 25 a 30 anos depois, né? Como canônico. Mateus evoca a melhor maneira um meio que veio Jesus. Em consequência, um meio de onde foi escrito. Assim, seu vocabulário era tipicamente palestino, pois só ele se falam expressões como atar e desatar. Mateus 16, 19. Depois procurei, Mateus 16, 19. Por exemplo, quando diz um homem está com uma mulher, para usar a expressão casar ou relação, eles usam esse tipo de coisa. O homem conheceu uma mulher, por exemplo. Evangelho de Marcos. Discípulo direto de São Pedro, então Juan Marcos, a tradição afirma que escreveu o seu evangelho base na predição do próprio apóstolo Pedro. O exame interno do evangelho corrobora que Marcos serve de muitas palavras latinas, aí dentro do latim, transcritas simplesmente ao grego. Censo, censurion, denário, legião, são palavras latinas, ao qual nos indica que havia sido escrita na Itália ou Roma. Em italiano, em Roma. O quanto o apóstolo estava vivo, morto, a testemunhas para ambos se aproximam dos anos 60, 70, 58, 68. O Evangelho de Lucas se atribui que escreveu, era o médico, né, grego. Ele escutou os apóstolos sendo discípulo de São Paulo. Então Lucas era discípulo de São Paulo, que era o Saulo de Tarso antes. Era um pregador judeu e perseguia os cristãos, né, depois se converteu. Seu evangelho está relatado em língua grega com grande elegância. Segundo a tradição, a data da redação se calcula entre o ano 70, posterior a Mateus e Marcos. Sobre o lugar de composição, não está claro se propõe os lugares de Grécia, Acádia, que hoje é a Turquia, né? Biócia e Alexandria, ou Alexandria. Alexandria já é no Egito. Biócia eu não lembro agora. Ali pode ser Acádia também, né? Acádia é a região ali próxima à Mesopotâmia. Ali. Biócia eu acho que era Grécia. Acádia é perto do Cazaquistão. Biócia é Grécia? Isso. Inclusive vou até dar uma pesquisada só para confirmar aqui. Biócia, né? É. Vamos ver. Biócia. Porque
Eu conheço esse nome do jogo Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga. Inclusive tem até o Sócrates no jogo. Isso, ó. Relativo a Beócia, região da antiga Grécia ao norte e noroeste da Ática, ou o seu natural habitante. Então a Beócia era da Macedônia. na antiga Grécia, norte e noroeste de Ática. A Ática, onde tem Atenas capital. Exatamente. Inclusive, quem gosta aí de jogo de videogame, eu recomendo o Assassin's Creed Odyssey, porque ele traz inclusive o Sócrates filosofando, tal como eles imaginavam que ele fazia na época. E é bem interessante as aparições de Sócrates. Quem gosta de filosofia, né? Como e quem quer se aprofundar, direto Xenofonte. Ditos e feitos de Sócrates. Lembrando que o Sócrates ele nunca deixou nada por escrito, né? É. Eles que escreveram os ensinamentos Platão, dele. principalmente. Isso. Alexandria, Egito. O que é DV 19? Os autores sagrados compuseram os 4 evangelhos, escolhendo datas da tradição oral ou escrita, reduzindo-las a sínteses, adaptando a situação das diversas igrejas, conservando o estilo da proclamação. E iam adaptando conforme os lugares que iam visitando. O Evangelho de São Mateus, destinatários imediatos são os cristãos convertidos do judaísmo. Porque no início eram todos judeus, né? Depois tinham os judeus cristãos e até os primeiros cristãos ali. E depois os cristãos romanos, que aí já passa a ser igreja de Estado. Se propõe demonstrar que Cristo é o Messias, Filho de Deus. Então é bem claro, Filho de Deus, não o próprio Deus. Que lá pelo ano 300, 500 começou essa confusão aí, né? Por causa da questão da Trindade. Anunciado pelos profetas. Tem uma forte unidade, um conteúdo, estrutura e também literária. Em cada parágrafo, pelo que se diz, o enquadramento está cheio de intencionalidade. É um evangelho muito completo, muito labor redacional de escrita. Tem um certo colorido hebraico por ser escrito para as comunidades judaicas. Se nota a tensão com os grupos religiosos opostos a Jesus, saduceus e fariseus. Né? Apresenta Jesus como Messias. As alusões ao Antigo Testamento, especial aos profetas, são para mostrar o cumprimento das promessas. Também usa a exégese judia deráshica como argumentos. Há um cuidado pela precisão e claridade com a exposição da doutrina, com discursos largos, agrupado por temas. Estilo conciso, então pequeno, sóbrio, ponderado. Há de enfrentar o leitor o mistério em Jesus Cristo. Pelo seu estilo peculiar, suas frases são as mais fáceis de reter na memória, o que pode indicar que é um livro de catequese, para ensinamento mesmo, para evangelização. Evangelho de São Marcos. Os destinatários, segundo uma antiga tradição, os cristãos de Roma, então já são os cristãos em Roma, na Itália, se propõem demonstrar, tanto que é Praça de São Marcos, né? Jesus Cristo era o Filho de Deus. Há pessoas que procediam da gentilidade. Então os gentios eles chamavam os gaons, que eles chamavam, né? Os góis, eram os não-judeus. Propósito que deixa manifesto o princípio do Evangelho. Ao ser pessoas que não conhecem o Antigo Testamento, se centra de modo especial narrar os milagres do Senhor, ainda que não é Evangelho que narra mais milagres. Tem outros que narram mais milagres. Mas por sua brevidade, então ele é mais curto, mais conciso, é chamado Evangelho dos Milagres. É um evangelho menor, mais breve, Jesus está em ação. Foram 3 anos, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a sintaxe e o vocabulário de São Marcos são muito sensíveis e expressivos. Predomina a coordenação simples, as frases pela conjunção e, pois, sintaxe sensível. Ao usar o discurso direto em meio ao relato, o qual, ademais de dar viveza, permite conservar muitas frases de Jesus, traduzindo literal ao grego do arameu direto para o grego. Caracterizado sua descrição pormenorizada de certos detalhes e circunstâncias, narrados mais sobriamente pelos outros evangelistas. Nome do cego Bartimeu, a erva fresca. Na verdade, Bartimeu é filho de Timeu.
e dão grande expressividade e espontaneidade. Efeitos de realidade, conhecedoras da veracidade, conotadoras da veracidade. Mostra atenção até a paixão e morte em discursos. Reflete a atenção dos cristãos e judeus e apresenta a vida em grau heróico, em luta para ajudar as próximas persecuções. Lembrando que muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, né? Ele não fez curas na própria cidade onde passou sua infância, em Nazaré, ele não fez curas. Porque a cura vem da fé, da confiança. Se não tiver confiança, por mais que o mestre seja um taumaturgo, um mago, tem que haver a contraparte do que recebe, senão não adianta. Por isso que ele dizia, tua fé te curou, vai e não peques mais, tua fé te curou. Então, o Evangelho segundo São Lucas maneja a língua grega com mais perfeição gramatical que os outros, já que é formado no helenismo, como dizia São Jerônimo. São Jerônimo foi que traduziu para o latim a Vulgata, depois latim. Evita palavras e expressões hebreias, arameias ou latinas, substituindo-a por equivalente grego. Caráter não judaico, Jesus é o Messias, mas é o Soter, é o Salvador. E o termo Christos é grego também, né? Ungido. Silencia detalhes que puderam ser molestos para pessoas ou cenas de certa crudeza. Peculiaridade sua é perfilar o contexto geográfico cronológico e agrupa seu esquema por Páscoas, passagens. Tem grande precisão médica nos termos. Ele era médico, né? Tem grande cultura histórica e literária. Não comete anacronismo, então trocas de tempos. Com a consciência pós-pascual. Usa o estilo indireto, mas próprio do historiador, como Heródoto. Narra os feitos desde uma perspectiva peculiar, apresenta a vida de Cristo como um caminhar em direção a Jerusalém, de onde o dia da ascensão subirá ao céu. Destaca também a universalidade do Evangelho para todos e não só para os judeus, e a igreja, a divindade. Aí já começa a questão da dupla natureza, né? Ao mesmo tempo é divino e ao mesmo tempo é humano, é carnal também. E aí já começa alguns também depois, Padre Ari e outros, que questionam e alguns colocam como Jesus mais carnal ou mais divinal. Profeta e Salvador, a figura de Santa Maria e alguns aspectos da vida cristã, pobreza, misericórdia, alegria, etc. Tem uma intencionalidade mais universal, onde ressalta que a redação pertence e alcança todo o gênero humano, que é recolhido ou reconhecido pelo canto de Simão, onde se proclama que a salvação há preparado ante a paz de todos os povos e a lei que ilumina os gentis, na sinagoga de Nazaré. Jesus anuncia a futura predicação a todos os judeus. Lucas 4, 16, 30. É quando ele cita profetas antigos e diz, agora essa profecia está se cumprindo, né? Como quem diz, eu sou o Messias. Acho que esse é o fim, né? Não tem mais. Hein? Então, quem vê a Bíblia como a palavra de Deus, ali está um simbolismo. E João é mais complicado. Tradições soltas, colecionador de milagres, relato da paixão, 40, 50 depois da crucificação. Primeira edição do Evangelho de João, anos 70 já. O Evangelho tem completo... Não tem material discursivo. Ele foi direto atrás do grego, né? Por isso que eu falo logos, o verbo. E ele é difícil de entender, né? Mesmo pra gente que estuda e faz faculdade, ele é difícil de entender. Até porque a gente não estuda grego, né? O pessoal antigo estudou grego, latim, francês. Hoje se estuda só mal e mal inglês, espanhol. A segunda edição, Evangelho de João, o 80 provavelmente. Evangelho se tem transformado em material discursivo. Lá pelos anos 90, a terceira edição, Evangelho glosado. Determina glosas que se acrescentam ao Evangelho anterior. Então aí já há modificação. Então já naquela época já houve modificação. Texto definitivo, então lá já próximo do ano 100 até 120. No 100 ele já tinha morto, já tinha sido morto já. Mudanças de ordem, capítulo 4 e 6 e as seções 7, 53 e 8 e 11 foram acrescentadas. Aí, como o filho do Beto falou, os padres da época
começaram a pôr coisas no meio ali. Quando começaram a se formar os disputa de poder, né? Quem manda mais, quem... A datação, então, aos finais do século XIX e princípio do XX, era que o Evangelho de João havia sido escrito por último, lá no ano 40 do século II. Não, quarto ano do século II. Esta era a opinião de acreditados especialistas como Baur e a escola de Tubinga. No entanto, em 1935, o papirólogo, o cara que estudava os papiros lá, britânico Colin Robert, publicou um fragmento do papiro P52, o mesmo nome da proteína aquela do HIV. Este papiro foi datado no ano 125 e obrigou a replantear totalmente, então replantar a data da redação do Evangelho de João. Este papiro não só trocava a redação do Evangelho de João em meio século, aos finais do século II, ano 125. O efeito era todavia maior. Ao ser o papiro P52 de procedência egípcia, aí tem a língua copta, né? Lá tem o cristianismo copto. Havia que conceder um espaço de tempo para a divulgação do Evangelho, sua aceitação e sua cópia por parte dos cristãos que ali residiam, Alexandria e cercanias ali. Assim, unicamente como consequência do descobrimento do papiro P52, ao final do século I, a data mais tardia da redação do Evangelho de João. Então, ano 100, 120, por ali. Fete a data em espanhol. O quarto Evangelho de João não segue o esquema dos sinóticos, então ele é um pouco diferente dos três anteriores. E dispõe de fontes próprias. João Zebedeu, filhos do trovão, né? O mais jovem discípulo que Jesus carinhosamente chamava o filho do trono. E o discipulado também, né? Data, idioma e lugar. João escreveu seu evangelho depois do ano de 95. O idioma utilizado foi também o grego. O lugar parece claro, a ilha de Patmos, a mesa onde ele escreveu o Apocalipse, que é a revelação. O apóstolo havia sido desterrado por Domiciano, que era o imperador romano da época. Destinatários cristãos de origem heleno, perseguidos por Roma, de origem grega, né? Fontes, todo o Evangelho é um compêndio da vivência ao lado do Cristo, pelo que só necessitou fontes para o início da obra. Comentário. O Evangelho de João, distinto, se compara com os sinópticos, é um Evangelho medianizado pela terrível situação que vivia a igreja naquela época, naqueles sangrentos dias. Eles eram mortos, massacrados, e é o que está acontecendo hoje lá na Ásia, né? E conta com o maior número de detalhes precisos sobre as ensinanças de Jesus, e o que utiliza uma linguagem mais refinada, precisamente linguagem utilizada por uma das chaves do Evangelho de João. Um evangelho muito cru, uma obra muito complexa, que suscita intermináveis e interessantíssimos debates. Ao final do texto, aclara que a redação definitiva foi obra do discípulo de João. Ademais, o Evangelho, João escreveu seu famoso Apocalipse, Revelação, uma obra literária que tem cultivado os corações gerações inteiras pelo seu estilo. Todo simbólico, né? Aí a linguagem é simbólica. O Apocalipse mostra uma igreja perseguida, 7 igrejas ele relata, e são 7 da Ásia Menor, ali, daquela região da atual Turquia, e terríveis guerras que haviam azotado a Terra Santa e devastado a Terra Santa. Uma igreja que vencerá graças ao Cristo ressuscitado, que se imporá ao mal e que trará o reino a todos os homens. Ele sempre disse, né, meu reino não é este mundo, eu vim de cima. Aos homens de boa vontade. Toda uma maravilha para passear horas e horas extasiando na sua leitura. Mas é difícil, né? Tem várias... Cada igreja interpreta de uma maneira. O católico interpreta de uma maneira, o evangélico de outra, o espírita de outra. Tem cada um que pega dá uma interpretação. É difícil chegar a um consenso. Alguns dizem que aqueles acontecimentos se complementaram com Nero. Nero seria o anticristo da época. Outros dizem que seriam os dias atuais. Tem muita controvérsia. Eles dizem que o profeta Nostradamus se inspirou. Talvez ele fosse um dos profetas ressurrectos. Ele se inspirou no Antigo Testamento. Então tem alguma semelhança.
A diferença dos evangelhos sinóticos, que mencionam uma só subida de Jesus a Jerusalém, este evangelho faz de 3 Páscoas. O que tu fez ali? 3 passagens celebradas na Cidade Santa. Mas ainda quase toda a atividade pública do Senhor se desenvolve no marco litúrgico de alguma festividade judia. Sempre a festa dos tabernáculos, as várias festas. Em lugar das parábolas do reino, utilizava a maneira de comparações. A característica dos outros evangelhos, João se vale de breves e expressivas alegorias. Como, por exemplo, a vida e os sarmentos. A videira e os espinhos, né? E o bom pastor. Também emprega diversos símbolos para referir-se à pessoa de Jesus. Aqui eu faço um parêntese, quando ele fala virá um só rebanho, um só pastor. Então a gente vê como seria o cristianismo pelo mundo todo. Só que tem uma turma aí que quer criar uma nova igreja totalmente anticristã e utilizando a mesma como se fosse uma igreja única, né? Então atente para que lado você está indo. Se você é cristão realmente ou se está você vai atrás da URI lá, que é o pessoal que é totalmente anticristão. Emprega diversos símbolos para referir-se à pessoa de Jesus e aos bens que brinda aos homens, em especial a água e o pão. Ele usa muitos símbolos da água e do pão. A água da vida e o pão da vida. Se serve para fazer uma verdadeira catequese sacramental sobre o batismo e a Eucaristia. João Batista, o primo dele, batizava com água e ele batizava com o Espírito Santo, ou que ele simboliza pelo fogo, né? O autor desse evangelho volta constantemente sobre os mesmos temas, desenvolvendo-os e aprofundando-os uma e outra vez. Cada um desses temas está contido todo o mistério do Cristo, do ungido, mas o significado que eles encerram só se pode descobrir. Desta perspectiva, João interpreta as obras e amplia os discursos de Jesus como fruto de uma larga e profunda contemplação. Seu objetivo fundamental é conduzir a vida eterna, consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado Jesus Cristo. Então ali também Deus de um lado e Jesus de outro. O enviado é Jesus. Com razão se tem chamado o Evangelho de João o Evangelho espiritual. Realmente. Só que ele traz debates ali bem... Aí eu não vou conseguir ver. O anjo, o leão, o boi, a águia... Aí são um simbolismo. Tem a visão de Ezequiel, tem o simbolismo do... Jesus é referido muitas vezes como o leão de Judá, né? Cada um deles é referido como o anjo, Mateus, o leão, Marcos, o boi, Lucas, e a águia, João. João voou mais alto realmente. Mateus simbolizou com um anjo, um homem com asas, porque o evangelho começa com a lista dos antepassados do Messias. Mateus 1,16. Essa lista é de grande valor para o evangelho, que apresenta Jesus como filho de Davi, descendente de Davi. Mais importante, e filho de Abrão também. Até aquela polêmica com os saduceus, quando ele diz que é anterior a Abrão, eles ficam, mas como que tu é anterior a Abrão? Porque aí tu tem que ver do ponto de vista espiritual e da evolução de Jesus em relação a Abrão. Por isso que ele era anterior a Abrão. Ele fez o nosso planeta, né? Ele é bem antigo. E ao mesmo tempo ele é discípulo de Melquisedeque, né? Então traz aí leituras bem interessantes. O que é o nome perfeito ali? O 3, o 7, 14, 7 mais 7. Quero afirmar Jesus levar à sua perfeição a história do povo. Esta lista de mensagens... se pegar desde Adão é 7, 7, e Abrão também é 7, 7 também. Papel importante da genealogia se trata Tamar, Rajá, mulher de Urias, Betsabel. E Mariá. São mulheres comprometidas com a justiça, por isso Mateus os inclui na lista. Porque alguns questionam por que Dia das Mulheres na lista, né? Porque o povo judeu ele é muito machista. Marcos simbolizou... Por sinal, Jesus foi um dos primeiros feministas, né, da história. Marcos simboliza um leão, porque seu evangelho começa com a predicação do Batista no deserto.
o seu primo, onde havia animais selvagens. Seu evangelho foi o primeiro ao escrever-se na década dos anos 60, depois de Cristo. Então já é 80, na verdade. E serviu como texto de catequese, para os que se preparavam para receber o batismo. O evangelho mais curto e começa apresentando João Batista como pregador do deserto. Para o povo da Bíblia, o deserto representava, entre outras coisas, o lugar onde os novos projetos. Eles usavam para meditação, né? Isto fez o povo de Deus quando saiu da escravatura do Egito. João Batista. Aí entra outra controvérsia, né? Foram 40 anos, são 700 quilômetros, se não me engano, e 40 anos. Diz que teria que morrer toda aquela geração, a maioria deles, e os filhos que entraram na Terra Prometida, filhos e netos. Até porque muitos ainda estavam com saudades do Egito, né? João Batista se dá a conhecer com o deserto. Ele comia gafanhoto e mel, né? Se põe manifesto nas roupas de Elias. Na verdade, ele era o mesmo Elias. Você pode não ser reencarnacionista, mas se você prestar atenção, Jesus deixa bem claro, João Batista é o mesmo Elias. Por isso que ele se vestia da mesma maneira. Partindo de Amós 3.8, podemos afirmar que a voz do leão simboliza a voz dos profetas que denuncia a violação dos planos de Deus. Apocalipse 10.3. Portanto, João Batista é o profeta que denuncia a injustiça e opunha a novidade que aportará Jesus. Ele diz, aí vinha um cara mais importante que eu não sou digno nem de atar os calçados, né? As alpagadas. Lucas é simbolizado mediante o boi, ou um touro. Seu evangelho começa com a visão de Zacarias no templo. Zacarias era o pai de João Batista, né? Onde se sacrificavam animais como bois, terneiros e ovelhas. E aí entra a questão, isso aí vem desde a época do mitraísmo. O mitraísmo era cultivado o boi como ápis no Egito. Então, e alguma coisa, como eles ficaram 400 anos no Egito, eles mantiveram aquelas crenças. Eles achavam que sacrificando os animais, eles podiam aplacar. Aí, na época era Jeová ainda, né? No Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas começa e termina com o templo. Os feitos dos apóstolos constituem a segunda parte do Evangelho de Lucas. No Evangelho encontramos o termo de Jesus, com os feitos teremos o caminho das comunidades. Então, Atos dos Apóstolos é Lucas também? Provavelmente, né? O livro dos feitos termina chegando Paulo a Roma, cidade onde ele foi decapitado. Lucas representa os confins do mundo. João é representado por uma águia, a mirada dirigida ao sol, que ele era o que voava alto mesmo. Porque o seu evangelho se abre com a contemplação de Jesus e de Deus também. Em João 1.1, o evangelho de João, se é o último, ali já está a confusão, né? No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus ali. E eu acredito ter sido traduzido errado. Nós temos um Novo Testamento traduzido por Haroldo Tradias, que é o cara que se aprofundou muito no grego e na Dinamarca, ele é jurista. E ele diz que no original o verbo estava com Deus, não o verbo era Deus. Mas na hora de traduzir, eles acabaram traduzindo o verbo era Deus. Não, o verbo estava com Deus. Porque ele cresceu e conseguiu chegar junto de Deus. Por esforço próprio, como o Buda, né? A própria iluminação do Buda também por esforço próprio. Ezequiel 1.10, Apocalipse 4.6, 4 viventes. Aquelas visões de Ezequiel têm a ver com os 4 evangelistas. Então eles levam o Antigo Testamento, jogam para o Novo e vice-versa. Pode passar. Que nós temos na região Hospital São Marcos, é o leão realmente. Ali são as fontes, Diocese Canárias, História d'Água, Associação que é ali? Associação Constaleira Inspiração. Constaleirainspiração.com downloads. Imagens Google, Images, Masternet, Bíblia Online, Bíblia em linha. Acessa o link da imagem.
Esse trabalho é do SlideShare. A gente sempre busca alguma coisa do SlideShare e aprofunda, comenta alguma coisa. Aí, para complementar, hoje é dia de... Nasceu Jennifer Lopes, Simão Bolívar, Alexandre do Mapai e Cacá Bueno. E morreu Isabel Castella, Rei Carlos da Espanha, James Chadwick, físico, Peter Sellers, que era da Pantera de Cor-de-Rosas, da série, e o Rogério Cardoso, que era comediante. Em 1911, a redescoberta de Machu Picchu. Em 1950, Cabo Canaveral, que hoje é Cabo Kennedy, onde sobe os foguetes lá, e as naves espaciais. Isso seria o dia de hoje. Isso aí. Boa noite.